Então, galera, voltamos aqui com mais um review de aquarela. Hoje a gente voltou, no caso, hoje a gente veio, né? Falar sobre a Sonet, que é essa aquarela de linha estudantil da Nevskaya Palitra, que é a mesma fabricante da aquarela White Nights, que em breve eu também vou trazer review aqui no canal. E, gente, as imagens são autoexplicativas. E fica aqui o meu questionamento mais uma vez. Por que que ninguém fala sobre essa aquarela? Que é tão custo-benefício, que tem uma qualidade absurdamente alta, que tem... Ela tem tudo, ela tem um preço acessível, uma qualidade alta. É claro que ela não tem, a maioria das cores não tem um grande light fastness. Não dá pra gente também querer isso, né? Ela é feita realmente para estudar. Então, para a pessoa que está estudando, isso de fato não é um pré-requisito, não é uma coisa super, super importante, que vai de fato modificar os rumos da sua aquarela. Mas enfim, ela vem em vários sets. Esse meu set foi o de 16 cores. Tem outros tamanhos de sets. E tem também uma caixinha linda, um estojo amarelo. Lindo, 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 com 21 cores, eu acho. E para ser bem sincera, pelo conjunto de cores que vem aqui nessas 16, é mais que o suficiente para você trabalhar por muito tempo. Essas aquarelas são full pans, então elas duram horrores. Elas são 2,5 ml de tinta e é uma tinta super, super altamente pigmentada. Assim, eu nunca vi uma aquarela estudantil desse calibre. Principalmente quando a gente for para a parte da pintura, vocês vão ver como ela vai se sair, como ela vai entregar um resultado super natural. Porque às vezes a aquarela ela é muito pigmentada, mas o resultado ele não fica natural. Então a gente vai ver aí daqui a pouco os resultados e fiquem aqui até o final. Se vocês gostarem, deixa o like, por favor. Eu sempre tô pedindo like aqui, é muito importante, como métrica do YouTube e também como métrica para criadora de conteúdo aqui saber que vocês estão gostando. E de cara eu já gostaria de dizer para quem é essa aquarela? Para quem eu indico essa aquarela? Gente, para todo mundo. Se você é uma pessoa que está começando, começa nessa aquarela. Esquece coisa de, sei lá, eu tenho até R$ 200 para gastar. Esquece qualquer outra aquarela, vai nessa.
vai nessa daqui. E depois você compra uma latinha e coloca as pastilhas lá dentro e tá tudo certo. Você vai usar isso aqui por muitos anos. Essas aquarelas realmente pigmentam e elas conseguem ser ativadas com a facilidade muito grande, graças aos aglutinantes que são usados aqui, né, que é a goma arábica e o mel, se eu não me engano. E agora a gente vem para a parte do teste da pintura. E dessa vez eu estava altamente entediado com as minhas próprias ideias de desenho e de pintura. E pedi pro Pedro lá do Hand and Brush me dar uma ideia do que pintar. Eu falei, amigo, me fala aí alguma coisa para eu pintar. E aí ele me veio com essa bomba. Pinta aí um Monet. Poxa, assim, sabe como quem diz, vai ali tomar um copo d'água. Eu pensei, muito desafiador. Quero.
E, e o resultado é esse que vocês vão ver aqui ao longo dessa parte onde eu faço os testes da tinta. Mas voltando para a tinta, assim, só para acrescentar as últimas coisas que eu gostaria de dizer, é uma tinta que ela expande muito facilmente. Eu não fiz um teste de expansão aqui, mas lá no swatch que eu fiz, lá no caderninho zigue-zague, dá para ver como essas tintas correm muito bem junto com a água. Como você consegue ativar rapidamente essas tintas. Enfim, eu só tenho elogios para essa tinta. É uma tinta russa. E, infelizmente, a gente sabe que tem algumas questões políticas aí para que essa tinta não seja tão hypada quanto outras marcas de tinta que são muito piores que essa, mas que são super bem faladas. E, enfim, infelizmente tem essa questão. É uma tinta que muita gente vira as costas por motivos políticos. E, enfim, cada um tem seus princípios, cada um tem suas questões. Mas o que eu queria dizer aqui é que esta tinta precisa estar no radar dos estudantes de aquarela brasileiros, porque realmente ela é uma tinta fantástica, fantástica. O blend de cores, a mistura no wet on wet, eu percebi que elas ficam muito, muito suaves. A transição de cor fica bastante suave com essas tintas. E isso é uma coisa que encanta a gente. É uma das coisas que é basicamente magia de aquarela, tá ligado? Você vê uma tinta misturando com a outra de uma forma fluida, de uma forma etérea, de uma forma homogênea. Então, enfim, é excelente. Se eu pudesse dar uma nota para ela, seria com certeza um 8,5. Dentro da categoria das tintas estudantis, eu acho que ela é a melhor tinta estudantil. Esqueça todo o resto. E é isso. Não tenho mais o que dizer. Os resultados vão falar por si. E depois, claramente, eu vou trazer mais pinturas com essa tinta também, para a gente explorar um pouco mais dela. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é que essa pintura foi feita no papel da Artus, 100% celulose. E caramba, que papel! Isso aí foi uma outra descoberta incrível, porque todos os papéis que eu já testei de celulose, tem alguns que eu amei muito, vocês viram aí alguns testes de papel que eu já fiz. Alguns eu amei bastante. Só que esses que eu amei, eles têm um custo bem elevado, eles têm um preço bem elevado. Esse da Artus, ele é um pouquinho mais salgado do que o XL. É basicamente isso. E entrega 50% mais do que o XL, na minha opinião, para o meu tipo de pintura. Vale a pena vocês experimentarem, se puderem experimentar. Mas eu sinto que não ficam bolhas, não ficam manchas de tinta nesse papel. Ele aceita muito bem as pinceladas, ele sabe muito bem o que fazer com a tinta que você coloca ali. E ele não fica aquela sensação de excesso de mancha, porque a mancha ela vai acontecer, mas ele não fica aquele excesso de mancha, você consegue fazer correções muito legais. Ele não envergou. Eu fiquei assim, passada. Porque eu aguei, viu? Eu coloquei umas 3 ou 4 camadas aí nesse papel. E não envergou. Então, nota 8 também para o papel Artus de celulose. Eu ainda não testei o 100% algodão, mas já estou com altíssimas expectativas baseado neste papel de alfa celulose. E é isso, galera. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo. E eu queria dizer a vocês que esse resultado dessa pintura me trouxe assim uma alegria por saber que eu sou capaz de fazer isso. E eu nunca havia feito alguma pintura impressionista. Foi a primeira vez que eu tentei fazer isso. Mas eu sabia tecnicamente o que era preciso para atingir esse resultado. E basicamente, quando você entende dos fundamentos de pintura, para esse tipo de pintura é preciso que você deixe fluir. É preciso que você deixe que o pincel te carregue em alguns momentos. Ter uma pincelada mais precisa, mas ter uma pincelada mais emotiva. Para esse tipo de pintura, o sentimento é muito mais importante do que a precisão. Então, foi isso que eu tentei buscar e eu acho que eu consegui atingir. Esse foi um dia muito estressante para mim e fazer essa pintura foi assim, o ponto alto do meu dia, porque eu consegui
relaxar muito. Eu consegui levar a minha mente para outros lugares. E espero que vocês gostem muito desse resultado também, assim como eu gostei. E se gostaram, como sempre, curtam esse vídeo, compartilhem com mais pessoas, para que as pessoas saibam sobre essa tinta, saibam sobre esse papel. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Esse vídeo foi um pouquinho mais corrido, eu tô viajando. Então vem aí vídeo muito legal também de viagem. Mas enfim, eu tô ainda emocionada com esse resultado. E espero poder trazer mais coisas de Monet aqui para vocês. Mais releituras do Monet. Mais trabalhos impressionistas. Mais estudos de clássicos. Porque eles são muito importantes. E o recadinho que eu queria deixar para vocês hoje é: saiam da zona de conforto, porque sair da zona de conforto é o que efetivamente vai fazer com que você cresça no seu trabalho, tá bom? É isso. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.